introdução, né, eu vou estar falando a respeito da Bíblia. Então, que a Bíblia, ele é um conjunto de livros, que ele se divide em duas grandes partes, que todos nós sabemos, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? O Velho Testamento, ele contém 39 livros, né? E a maior parte ele foi escrito em hebraico, mas também tem alguns textos, né, e alguns livros que foram escritos em aramaico. Isso é muito bom, né, a gente tá sabendo, porque muitas vezes, né, é bom a gente procurar no original, né, pra gente ter um maior entendimento. Então, quando se refere ao Antigo Testamento, então no original, ele vai estar escrito então no hebraico, e alguns textos e alguns livros vai estar escrito em aramaico, né? Então isso é muito bom a gente saber. Agora eu gostaria de estar comentando um pouquinho aqui para a gente estar entendendo, né? O porquê que a Bíblia tem algumas passagens que foi escrito em aramaico, né? Boa noite, Edson. A paz do Senhor. Então, por que foi escrito algumas passagens em aramaico, né? Bom, então a gente tem que lembrar que logo no início, lá em Gênesis, né, onde Moisés ele escreveu Gênesis, né, ele escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, foi escrito no hebraico, né, e assim como também muitos outros livros do Velho Testamento, foi escrito em hebraico. Mas então, assim como eu estava falando, existem alguns livros e alguns textos, né, que foram escritos em aramaico. Foi devido quando o povo ele foi levado cativo para a Babilônia, né? Lá eles permaneceram muitos anos na Babilônia. E a Babilônia eles falavam o aramaico. Então era assim, à medida que eles iam conquistando, né, a Babilônia ia conquistando ali o território, o povo passava a falar a língua deles, que era o aramaico. Então, quando se diz, né, que Daniel, ele, assim como seus amigos, né, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles tiveram que aprender a língua de lá, né, eles tiveram 3 anos para aprender. Então, seria essa língua, eles aprenderam o aramaico. E assim como o povo, eles tiveram que aprender o aramaico, devido, né, a Babilônia ter conquistado, né, ali foi conquistando, então, à medida que eles foram conquistando, o povo tinha que ir aprendendo a falar essa língua. Pra gente poder entender, mais ou menos assim, tipo, os portugueses, né, foram até o Brasil a gente sabe que não falava o português, e a partir daí passaram a falar o português, né, pra gente poder entender um pouco a respeito, né. Então, devido a isso que no Velho Testamento tem o hebraico e o aramaico. E Jesus, ele também falava o aramaico, né? E o Novo Testamento, ele contém 27 livros e ele foi escrito em grego. Grego koine. Vocês sabiam disso? Imagino que, de repente, alguns irmãos, né, até sabia, né, outros não sabiam, falavam assim, mas eu sempre pensei que a Bíblia foi escrita em hebraico, né? Ou a Bíblia toda foi escrita em aramaico, né? E de repente para você é uma surpresa aí saber que o Novo Testamento foi escrito, na verdade, no grego, né? Mas não era um grego clássico, não era um grego formal, mas foi um grego popular, né? Então a Bíblia no Novo Testamento ele foi escrito em grego, no grego koine. Aí, de repente, agora você fala assim, mas por quê? Né? O povo passou agora a falar, eles tiveram que aprender o grego, né? Então, é que no Antigo Testamento, né, teve o Império Babilônico. É o que, né, passou a governar ali, né, o Império Babilônico. Aí, depois, quando caiu o Império Babilônico, passou, né, porque quem conquistou foi o reino da Pérsia, que foi o rei Dário. Mas depois teve um reino que foi muito maior, mais forte que a Babilônia e mais forte do que a Pérsia, que foi o Império Grego, do Alexandre o Grande.
De repente, você vai até lembrar, né, a época de escola, né, ou os estudantes que estão estudando agora, né, vai lembrar a respeito disso, do Alexandre o Grande, né, e ele conquistou muito ali, né, naquelas redondezas da Macedônia. Então, por isso, à medida que eles iam conquistando, o povo tinha que aprender a falar essa nova língua, esse idioma. Então, por isso, o grego, ele tinha uma grande influência naquela época, né? Então, até mesmo, assim, para se comunicar, né, com outros povos, tudo, eles ali na vizinhança, então eles falavam grego. Então, por isso, então a Bíblia no Novo Testamento, ela foi escrita no grego, né? E não no hebraico, como muitos pensam, ou muitos pensam que é no aramaico, também não foi, né? Então foi escrito no grego, mas o grego koine. Então, muitas vezes, tem muitos livros, né, do Novo Testamento, assim como também do Antigo Testamento, né, que era necessário um escriba. Isso é, alguém, né, que conseguia entender, né, compreender bem a língua, era fluente naquela língua, né? E eles precisavam desses, então. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, né, que precise, vamos falar aqui no tempo atual, nós estamos aqui no Japão, né, e eu não tenho tanta fluência assim no japonês, mas eu preciso escrever, né, mandar uma carta para alguém em japonês. Então eu vou pegar alguém fluente da língua japonesa e vou ditar em português e alguém vai traduzir para mim, vai escrever para mim tudinho em japonês, né? Aquilo que eu tô falando. Então depois, para provar que fui eu que escrevi, eu vou assinar ou vou bater o meu em campo. Então era isso que era feito naquela época. Eles chamavam um escriba e aí era falado, né, ao escriba tudinho, né, que ele tinha que escrever. Aí depois, vamos supor que esse aqui era, não sei se vocês estão vendo, um pergaminho, né? Então era escrito pelo escriba e depois enrolado e batido com um selo, né? Como se fosse um encão ou carimbo, né, para dizer que realmente foi aquela pessoa. Então, naquela época era muito importante, né, a função do escriba, né, que era escrever as coisas importantes, né, daquela época e na linguagem, né, na língua, né,